Olá, pessoal. Bom, deu tanta repercussão essa história aí do antiandrógeno e Covid-19. Eu vou falar um pouquinho mais e também para quem é leigo e não entendeu muito o que eu estou falando. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vocês podem ver que esses artigos aqui, eu comecei com os artigos de abril mais ou menos de 2020, que foram os primeiros publicados. Eles começaram a relacionar quadros mais graves de coronavírus, né? Sendo mediados por andrógeno. Ou seja, o que são andrógenos? Andrógenos são hormônios sexuais. Então, principalmente no caso de testosterona, de hidrotestosterona, eles começaram a correlacionar pacientes que apresentavam maiores taxas de andrógenos, desses hormônios, geralmente estavam apresentando quadros mais graves de Covid-19. E por aí que começaram os estudos. Né? Esse daí é outro estudo que tem também, vocês podem ver que de abril de 2020, correlacionando a associação de casos mais graves de Covid-19 em pacientes com alopecia androgenética, ou seja, pacientes que geralmente têm taxas mais altas desses hormônios que eu citei, testosterona e dihidrotestosterona. Esse daí é desse estudo, tá? Que estava comprovando exatamente que existe uma maior porcentagem de homens, né, que eram cometidos por casos graves de coronavírus 19. E além disso, desses homens, 79% tinham casos de alopecia androgenética. E a gente já sabe que a alopecia androgenética é uma patologia que vem exatamente desse excesso de hormônios, testosterona e dihidrotestosterona. Tá bom. E aí, pessoal, um desses artigos correlacionou exatamente aqui a gente consegue ver, né, os sintomas dos pacientes, então pacientes que tinham menos sintomas, médios sintomas, pacientes muito sintomáticos, era correlacionado exatamente pacientes, quanto mais sintomas, ou seja, os polissintomáticos, eram pacientes que tinham maior atividade dos receptores de andrógeno. Então, o que são esses receptores de andrógeno? Todo hormônio, para ele ter uma função na célula, ele precisa entrar na célula. E ele entra por um receptor, que é o chamado receptor de hormônios, né? Então, eles perceberam que os pacientes que tinham maiores taxas de receptores de hormônios, maiores taxas hormonais, eram mais sintomáticos. E começaram a fazer essa associação. E aí, pessoal, qual foi a primeira descoberta que eles fizeram? Aqui nesse slide, vocês vão ver que eles conseguiram correlacionar que aqui, ó, a testosterona, né, e a dihidrotestosterona, que eu falei com vocês, são os hormônios que ativam esses receptores, certo? Esses receptores de andrógeno. No caso de quem tem alopecia androgenética, esses hormônios, testosterona e dihidrotestosterona, quando eles ativam esses receptores de hormônios, a gente tem o quê? A queda de cabelo, a calvície, tudo mais. É assim que eu explico para os meus pacientes como que se dá a alopecia androgenética, certo? Nos pacientes de Covid-19, o que eles começaram a perceber? Que esse mesmo receptor de andrógeno, quando ele era ativado, né, ou seja, quando esses hormônios se ligavam nesse receptor, eles causavam a transcrição de um gene, que era um gene específico que produzia uma proteína transmembrana, ou seja, um outro receptorzinho, que essa proteína transmembrana fica aqui exatamente, como se diz, na superfície da célula, e é essa proteína transmembrana que o Covid-19 se liga para conseguir entrar na célula. E aí eles conseguiram, então, explicar toda essa ligação de por que quem tem alopecia androgenética estava tendo caso mais grave de coronavírus e tudo mais. Por quê? O que eles perceberam, então? Os pacientes que têm alopecia androgenética, ou eles têm o maior número de hormônios, testosterona e dihidrotestosterona, ou eles têm o maior número de receptor de andrógeno. Independente de um ou de outro, eles ativavam mais esses receptores de andrógeno. E esses receptores de andrógeno, quando ativado, transcreviam um gene que resultava em uma proteína, que é a proteína que o Covid-19 depende para entrar na célula, tá? Então, pessoal, daí, essa publicação foi mais ou menos de agosto de 2020, eles começaram a suspeitar que poderiam usar dessas medicações como bicalutamida,
ciproterona, dutasterida e finasterida, que são medicações que a gente usa nos nossos pacientes de alopecia androgenética. Eles poderiam tentar o uso dessas medicações para evitar que esse receptor de andrógeno fosse ativado, porque depois que ele fosse ativado, sem chance, já ia ter a transcrição do gene, ia produzir aquela proteína transmembrana que vocês viram, que era como o vírus da célula ia entrar na célula e infectar as células, tá? Então, vocês vão ver aí que eles começaram a supor, né, que possíveis targets, ou seja, possíveis locais que eles poderiam agir para evitar uma superinfecção pelo Covid-19 seria uso de análogos de GNRH, uso de inibidores de 5-alfa-redutase, como a dutasterida, finasterida, uso de inibidores de receptor de andrógeno, como a espironolactona, né, como a bicalutamida, poderiam ser drogas que poderiam ser usadas para evitar essa superinfecção do organismo pelo Covid-19. E aí, pessoal, publicações mais recentes começaram exatamente a tentar associar o uso de antiandrogênios como potencial tratamento para o Covid-19. E aí a gente tem a última publicação, vou tentar mostrar aqui para vocês, a última publicação, pronto, mostrando que antiandrogênicos podiam ser usados para proteger de casos mais severos, mais graves de Covid-19. E aqui, pessoal, olha para vocês, os pacientes que não usavam antiandrógenos, né, o que são antiandrógenos, então? Agora que eu cheguei nesse ponto, para quem é leigo aí. Antiandrógenos são medicamentos que estão aqui, vamos lá. Aqui. Os antiandrógenos, eles podem ser inibidores da 5-alfa-redutase, como a dutasterida e finasterida, porque os antiandrógenos têm a função de diminuir ou a quantidade desses hormônios andrógenos, que é a testosterona e a dihidrotestosterona, ou diminuir a ativação do receptor de andrógeno. Tá? Então, todos esses, dutasterida, finasterida, ciproterona, espironolactona, bicalutamida, são medicações antiandrógenos, ou seja, diminui a ação dos hormônios andrógenos, hormônios sexuais, testosterona e dihidrotestosterona. Cada um deles ali age em uma parte, né, dessa cascata. No caso da dutasterida e da finasterida, são medicamentos que inibem a 5-alfa-redutase. O que é a 5-alfa-redutase? É uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona, que é um hormônio muito mais forte, tá? No caso da espironolactona, tá? E da ciproterona, esses medicamentos são mais usados principalmente em mulheres. Ela diminui a ação da dihidrotestosterona nesse receptor de andrógeno, que eu mostrei para vocês lá, que fica na célula, tá? Ou a bicalutamida, que também inibe essa ativação do receptor de andrógeno. Então, todos esses são medicamentos antiandrógenos, cada um age de uma forma diferente, tá? E aí, o último estudo, então, que é realmente, pessoal, saindo do forno, tanto que se vocês virem aqui, ele foi aceito para ser publicado, ele ainda não foi nem publicado, e tem os maiores nomes da parte capilar aí envolvidos, que é Dr. Shapiro, Dr. Antonella Tosh, Dr. Sinclair. Então, para mim, só de ter esses nomes já tem um peso muito grande. E é um estudo comprovando que antiandrógenos podem proteger contra casos severos de coronavírus. Então, olha que interessante, pessoal. O grupo que estava fazendo uso de drogas antiandrogênicas, qualquer uma daquelas que eu citei, independente da forma como age, seja inibidor de 5-alfa-redutase, seja inibidor de ativação de receptor de andrógeno, tá? Quem não estava em uso de nenhuma dessas medicações, 58% desses pacientes precisaram de internação em unidade intensiva, precisaram de UTI. Enquanto pacientes que faziam uso dessas medicações, apenas 8%. Gente, 1 para 38 é muito significativo. Quem conhece aí sobre intervalo de confiança em pesquisas sabe que é um número bem significativo, tá? E aqui, realmente em gráfico, mostrando os pacientes que faziam uso de antiandrógenos, olha para você ver, o número de hospitalização foi reduzido, o número de
necessidade de UTI foi extremamente reduzida. Então, pessoal, desde o começo da pandemia, eu fiz uma aula de atualização para os meus alunos, né, do curso Medicina Capilar, alterando algumas coisas do meu protocolo de tratamento de alopecia androgenética, porque eu já tinha visto essa associação, e é o que eu sempre falo, a importância da gente ver o paciente como um todo, né, como um indivíduo único, não só pensar em tratar a queda de cabelo, né, e a importância da gente estar sempre atualizado, oferecendo o melhor para os nossos pacientes. Então, espero ter esclarecido aí um pouquinho para vocês, e até a próxima, então, já já tem mais novidades aí para vocês, tá bom?